Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão super importante, mas que muitas vezes passa batido. Uma crise silenciosa que está acontecendo dentro das nossas escolas e, por consequência, na sociedade toda. A gente vai usar a neurociência para entender como uma visão meio limitada sobre o que é ser inteligente pode estar literalmente nos deixando doentes. E o mais importante, vamos ver que existe um caminho para um futuro mais equilibrado para todo mundo. E é aí que a gente chega na pergunta central de toda essa nossa análise. Uma pergunta meio difícil, eu sei, mas que a gente precisa fazer. E se a escola, que deveria ser esse lugar de crescimento e aprendizado, estiver, de alguma forma, sendo parte do problema? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira parte do diagnóstico vem de uma ideia revolucionária de um cara chamado Howard Gardner, a teoria das múltiplas inteligências. A ideia dele é genial de tão simples. Não existe só um jeito de ser inteligente. Existem vários. Gardner mapeou pelo menos 8 tipos diferentes de inteligência. Agora, a grande sacada é que a escola tradicional, sabe, aquela que a gente conhece, geralmente só valoriza duas delas: a lógico-matemática e a verbal-linguística. É o bom em matemática e o bom em português. Mas e o resto? Pensa naquela criança que aprende se movendo, que tem uma inteligência corporal incrível. Na sala de aula, ela não é vista como inteligente. Ela é a inquieta, a desatenta. O talento dela é simplesmente ignorado. E aí vem a consequência, que é bem séria. Quando a gente força uma criança a focar só em áreas que não têm nada a ver com os dons naturais dela, o que acontece? Frustração. E esse sentimento de eu não sou bom o suficiente, acumulado ano após ano, pode virar um problema emocional e mental bem grave lá na vida adulta. E essa frase da nossa fonte de pesquisa é perfeita para ilustrar isso. Não importa se a pessoa é um músico genial, um atleta, um líder, cada inteligência, cada talento tem seu lugar. É como se fôssemos todos peças de um quebra-cabeça gigante, e todas as peças são absolutamente essenciais. Agora, vamos um pouco mais fundo. O problema não é só o que a gente valoriza, mas como a gente pensa. A gente vai ver que, de certa forma, nossa sociedade tem funcionado com só metade do cérebro. Bom, a gente sabe que nosso cérebro tem dois lados, dois hemisférios. De um jeito bem simples, o esquerdo cuida da lógica, da razão, da análise. O direito é a casa da intuição, da criatividade, da emoção. Para a gente funcionar bem, de forma plena, os dois precisam trabalhar juntos, em harmonia. Só que o ponto crucial é este. Por séculos, a nossa cultura, e principalmente o nosso sistema de ensino, colocou o lado esquerdo num pedestal. A razão virou rei. E a intuição, a criatividade, a sensibilidade, bom, isso foi visto como algo menor, às vezes até como fraqueza. E qual o resultado desse desequilíbrio todo? Uma sociedade que reflete essa briga interna. A gente vê mais agressividade, mais desrespeito. O bullying nas escolas, por exemplo, não nasce do nada. Ele é um sintoma claro de uma geração que não aprendeu a entender as próprias emoções, muito menos a dos outros. Isso cria um ciclo muito perigoso. Funciona assim: a criança se sente oprimida por um sistema que não valoriza quem ela é e que manda ela engolir as emoções. Essas emoções não somem, elas ficam guardadas, somatizadas. E aí, mais tarde, na vida adulta, essa pessoa pode acabar se tornando um opressor, muitas vezes sem nem perceber. Ela só está repetindo o padrão que aprendeu. Certo, o diagnóstico é forte, mas então, como a gente quebra esse ciclo? Como a gente conserta essa divisão? A resposta pode estar justamente naquilo que a gente ignorou por tanto tempo: as nossas emoções. E aqui entra o famoso conceito de inteligência emocional, popularizado por Daniel Goleman. E atenção a um detalhe muito importante: inteligência emocional não é reprimir o que se sente, não é ser frio. É o exato contrário. É ter consciência, é entender o que eu estou sentindo e por quê, para usar essa informação de um jeito inteligente. A inteligência emocional é basicamente a ponte. É a habilidade que faz o nosso lado direito, o emocional, conversar de forma saudável com o nosso lado esquerdo, o racional. É o que nos torna inteiros de novo. Ok, muito bonito na teoria, mas e na prática? Como a gente faz isso acontecer? Nessa parte final, a gente vai ver que essa mudança já está começando e, mais importante, qual é o nosso papel nisso tudo. Isso, olha só, não é só uma ideia. Aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o documento que norteia
todas as escolas, já aponta para essa direção desde 2018. Ela fala em desenvolver o ser humano de forma holística, ou seja, cuidando do corpo, da mente e das emoções juntos. É um passo enorme, importantíssimo. Mas a mudança não depende só do governo ou das escolas. A fonte da nossa pesquisa fala de um efeito contagiante. Pensa só, quando uma pessoa busca o seu próprio equilíbrio, ela não muda só a si mesma. Ela acaba influenciando quem está perto, que influencia outros, e assim vai, criando uma verdadeira onda de bem-estar. E no fim do dia, a mensagem mais poderosa é essa: se a gente quer um mundo mais equilibrado, mais saudável, a mudança tem que começar dentro da gente. A cura da sociedade, na verdade, é o resultado da soma das curas de cada indivíduo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa um pouco na sua história, na sua jornada na escola. Qual talento seu, qual parte de você, qual tipo de inteligência a sua educação talvez tenha deixado de lado? Reconhecer isso pode ser o primeiro passo para a gente resgatar essa peça que faltava no nosso próprio quebra-cabeças.